Opa, meu nome é Caleb e vim trazer aqui alguns insights importantes que se tem que ter sobre a matéria de biologia, especificamente sobre os macrominerais, que, é claro, dá para falar sobre os microminerais também, mas especificamente esse aqui é sobre os macrominerais, que esses dois são assuntos que eu acredito que em biologia sempre cai, né, uma, duas questões, e eu acredito que é um assunto que, quando cai, a pessoa não tem certeza de como o Enem pode cobrar. A pessoa nunca se sente totalmente seguro sobre esse assunto, porque a pessoa chega na prova do Enem, né, achando somente, tendo apenas o entendimento de que, o sódio, se você comer muito sódio, vai aumentar a sua pressão. Se você não toma vitamina C, você vai estar suscetível a doenças. Se você não come cálcio direito, seus ossos vão ficar frágeis. Isso tudo é verdade, mas isso é o básico do básico. Dá para ir bem além. E o Enem ele já cobrou coisas bem além, né? Tem como você dificultar esse entendimento. E, pô, se o cara chega somente com esses conteúdos básicos do tipo, o cálcio, beleza, parou de comer cálcio, teu sangue vai ficar ruim, mas não é necessariamente isso às vezes. Você não para de comer cálcio e teu osso já começa a ficar ruim. Tem um encadeamento lógico, né? Pô, tu para de comer cálcio, você tem que saber o que vai acontecendo ao longo do tempo. Você não já vai começar a ter problemas no teu osso. Por exemplo, sódio é a mesma coisa. Então, aí o cara às vezes só sabe disso, né? Então, se eu como muito sódio, por exemplo, minha pressão já vai lá para cima. Aí eu deixo de comer sódio e minha pressão fica normal. O, então, o certo é eu não comer sódio? Como assim? O teu corpo ele precisa do sódio para funcionar. A tua bomba de sódio e potássio, ela funciona inclusive a partir do sódio, né? Tua célula, ela pega ali o sódio que está dentro dela por meio de um transporte ativo, né? Ela joga 3 sódios para fora. Então, pô, primeiramente que para ela funcionar precisa ter esse sódio, né? Então, esse é um tipo de entendimento que a pessoa ela tem, mas nem sempre isso é o suficiente para fazer acertar uma questão. Isso não chega nem perto do que o Enem ele pode cobrar. O Enem não vai chegar perguntando o que o sódio, se o sódio ele aumenta a pressão, não vai chegar perguntando isso. Ele diz até no enunciado que o sódio, comer muito sódio aumenta a pressão, mas ele pode perguntar outras coisas. Então, dando seguimento aqui, vou explorar de forma revisional. Isso aqui não é para ser realmente uma aula assim, caramba, mas são insights, são pensamentos lógicos que dá para ter a partir dessa matéria. Primeiramente, o que são os macrominerais? São minerais, né? Você pode pensar, são minerais, são íons, são eletrólitos, que o teu corpo ele precisa para diversas coisas, seja como cofator enzimático, ou seja, para ajudar ali em algumas enzimas, seja também como substrato, né? Então as suas enzimas também podem usar ele como substrato, seja para constituir alguma coisa, o cálcio, por exemplo, ele constitui o teu osso, né? Deixa eu pensar aqui, o fósforo é outro, né, macromineral, que ele constitui ali a tua membrana plasmática, está ali presente no ATP, é muito importante. Então, eu acho que a melhor forma de começar a aprender essa matéria, de fato, é primeiro decorar mesmo a nomenclatura de todos os macrominerais. Já dá para ter um entendimento lógico, né, de como que eles funcionam no nosso corpo, que é dessa maneira, agindo como cofatores enzimáticos, agindo na constituição da nossa própria matéria orgânica, ajudando no funcionamento da homeostase, basicamente. Tudo que o nosso corpo ele faz, tudo que o nosso corpo absorve e usa é para manter a homeostase. Então, usar os macrominerais não vai ser para algo fora disso, vai ser justamente para manter a homeostase. É importante que a gente mantenha esse equilíbrio dinâmico, que é a homeostase, né? A gente tem a capacidade de se acostumar com o meio. E aí, só para dar um segmento aqui,
outra prova de que isso, utilizar os macrominerais é uma medida homeostática, é que a célula ela só pode existir se ela tiver dentro de si água. Então, dentro da tua célula tem que ter água, mas não água o bastante para estourar ela. Por isso que existe a bomba de sódio e potássio, porque se fica muito sódio dentro do teu corpo, dentro das tuas células especificamente, tua célula ela fica muito concentrada, né? Tua célula fica cheia de sódio e ela vai por meio da osmose, né, do gradiente ali osmótico, vai atrair água e aí tua célula vai ficar muito turva, né, muito ali cheia e vai explodir. Não vai aguentar, não tem como ter a vida ali. Por isso que, então é ruim eu comer sódio. Não, eu estou falando assim, que é uma medida homeostática, por quê? Porque o sódio, ele é importante para estar ali. Ele, estando ali, faz com que ele seja jogado para fora pela tua membrana, né? Pelo teu canal ali da bomba de sódio e potássio. É importante que ele exista justamente para a tua célula funcionar. Porque se ele não existe, tua célula não vai ter essa energia, ela não vai ter essa medida de ser ativada, entendeu? O sódio, ele é um dos elementos, é um dos macrominerais que está envolvido ali no processo de disposição energética. Porque se você não ingere sódio, as tuas células não têm motivo para trabalhar jogando coisa para fora. É como se elas ficassem preguiçosas, elas não vão ver necessidade e não vão achar coisa ali para jogar fora, para manter ali o trabalho constante, entendeu? Então, enfim, esse aqui foi uma abertura aqui bem, eu acho que muito boa, né, de você já entender o processo sistemático do teu corpo, né? E agora realmente é decorar os macrominerais. Tem uma forma que eu acredito que é muito boa de decorar, né? Eu consegui fazer dessa forma para decorar por meio do som, que é da seguinte forma: sódio, potássio, então vai pelo som, né? Um pouco parecido. Sódio, então esses são os macrominerais, né? Sódio, potássio, aí cloro, você bota o cloro depois, então tem sódio, potássio, cloro, aí vem cálcio, tudo parecido, né? Cloro, potássio, quer dizer, sódio, potássio, cloro, cálcio, beleza, todos parecidos. Aí vem cálcio, aí enxofre depois, magnésio e por fim fósforo. Então dá para lembrar assim, né? Você começa com o sódio, Na+, né? Porque pô, teu corpo não vai pegar o sódio metálico, né? Tu botar sódio metálico na boca, explode. Então é sódio, é o cátion, né? Sódio, depois potássio, também o cátion, sódio, potássio, cloro, aqui é o cloro menos, né? Sódio, potássio, cloro, cálcio agora, né? Cálcio mais 2, porque ele está ali na família 2A da tabela periódica. E ele precisa ser dessa forma, eu vou explicar por que ele precisa estar aqui com essa carga mais 2, tem um motivo. Então, sódio, potássio, cloro, cálcio, depois enxofre, e aí o enxofre você pode deixar assim, né? Ele não é necessariamente que você vai ingerir uma forma de enxofre. É porque o enxofre ele é importante para realizar ligações, então ele tem um NOx variável, entendeu? Por ele ter esse NOx variável, ele pode se encontrar ali e fazer várias formas de ligações. Mas o enxofre ele é mais importante pelas ligações que ele faz mesmo. Então, sódio, potássio, cloro, cálcio, enxofre. Aí agora vem o magnésio. Magnésio também mais 2, ele está na família 2A. Magnésio. Aí aqui vem aí aqui acaba, né? Vem o fósforo. O fósforo também ele participa fazendo ligações ali. Então, são 7, né? Vamos ver se tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Esses são os macrominerais importantes de se ter em mente. Sódio, potássio, cloro, cálcio, enxofre, magnésio e fósforo. Vamos começar aqui a detalhar. Vamos entrar aqui com detalhes sobre a importância do sódio.
O sódio, pô, ele é encontrado em vários alimentos, né? Muitas vezes ele também, né, é usado como sal de cozinha, ali com o NaCl, né? O cloreto de sódio. Então, assim, é muito difícil você ter escassez de sódio no teu corpo. O sódio, ele é, pô, muito importante para regular a tua pressão arterial. Você sabe disso, né? Justamente pelo fato dele controlar ali a água dentro e fora da célula, dele participar disso, é importante para ele regular a pressão arterial, porque vamos supor que eu vou fazer aqui de vermelho, né, para ficar realmente bem imersivo. Aqui seria o teu vaso sanguíneo, né? Pensa aí que aqui é teu vaso sanguíneo. E dentro aqui tem a célula. E aí, essa aqui é a hemácia, né? Pensa aí que aqui é a hemácia. Pô, faria mais sentido se a hemácia fosse vermelha, né? Então, vou deixar aqui. Essa aqui é a tua hemácia. E aí, aqui, a tua hemácia, ela tá em um meio que tem água. Então, aqui dentro, nesse vaso sanguíneo, ele precisa ter água, porque a água é um meio pelo qual ocorrem as trocas de nutrientes também. E até porque teu corpo precisa de água, né? Então, essa célula está aqui. Essa célula do sangue está imersiva nesse cenário que tem água. E você sabe que ali no teu estômago, quando você come, existe uma grande vascularização, justamente ali nos capilares, né, que ficam bem ligados com o teu tubo digestivo, justamente para que, por meio das microvilosidades, o alimento ele passe aqui para dentro do teu sangue, né? Ali o nutriente em si, não é o alimento, né? Ali tem o bolo alimentar e ali naquele bolo alimentar você vai extraindo pequenos minerais, pequenos nutrientes que vão passar pelo teu sangue e eles não servem necessariamente só para o sangue. Não, pô. O sangue ele serve para conduzir esses macrominerais. E aí eu estou falando tanto do sódio, do potássio, do cloro, qualquer um deles. Ele vai transportar isso por todo o teu sistema. Todos os teus membros vão precisar desses nutrientes. Entendeu? E aí o sangue passando, né, vai passar aqui por meio de um líquido, né, que é o próprio sangue. A hemácia vai passar por meio desse líquido, que contendo água. Agora eu quero que você imagine que ele tem muito sódio. Então você comer um alimento que ele é muito salgado, vai ficar aqui uma grande concentração de sódio nesse meio aqui externo. Então no meio externo aqui, como se fosse nessa água, né, o sangue o teu alimento ele vai começar a ficar muito salgado, né? Vai ter muito sódio. E esse sódio, por ele ser um macromineral, ele vai entrar aqui no teu sangue. Porque o teu sangue precisa transportar, ele vai entender que aquilo é um nutriente, realmente é. Vai entrar aqui no teu sangue. Por quê? Porque aqui tem muito. E aí tem muito sódio no meio externo, isso vai fazer com que ele entre para justamente equilibrar a concentração. Então vai entrar na tua hemácia. E aí, imagina, isso aqui é para eu explicar por que isso aqui é uma medida homeostática, né, do teu sangue. Por que ele aumenta a pressão arterial. Porque, ó, agora aqui ampliando a tua hemácia, né, eu dar uma ampliação aqui na hemácia. Tá aqui a célula, né, que recebeu uma grande quantidade de sódio. Então, tem muito sódio ali dentro. Entrou muito sódio porque no alimento que você consumiu tinha muito. E aí acabou entrando aqui na célula mesmo, né? Tem muito sódio, muito sódio. Tua célula, ela já imaginou que isso poderia acontecer, ou seja, que poderia sim que você comesse alguma coisa muito salgada, alguma coisa ali que tem muita concentração de sódio. E aí ela resolveu fazer uma medida homeostática, que é criar uma proteína aqui que ela funciona somente para jogar esse sódio que entrou para fora. Então ela serve justamente para fazer isso. Isso é o funcionamento normal. Normalmente o teu corpo ele já faz isso. Isso não é um problema. O teu corpo fazer isso não é um problema. O problema é o excesso.
Porque, beleza, você vai jogar o sódio aqui para fora. Então, o Na veio aqui para fora, você está jogando aqui para o meio extracelular. Sendo que o meio extracelular é o teu vaso sanguíneo, não é a tua célula. A tua célula é o meio intracelular. Então, o meio extracelular é onde ela está localizada. Vai começar a jogar o sódio para cá. Então, de onde ele veio, ele está voltando. Começa a vir para cá o sódio. Começa a ficar com muito sódio, muito sódio, muito sódio. Ah, e qual é o problema? Não, o problema não é ter o sódio somente. É porque o sódio em excesso aqui fora, ele vai atrair muita água. E é justamente por isso que a célula não queria o sódio em excesso nele, dentro dela. Porque se ela tivesse sódio aqui em excesso, ia começar a entrar muita água e ia acontecer aquilo que eu falei no início. Ela ia explodir, ela não ia aguentar. Por isso ela joga aqui para fora, né? E justamente por ela jogar para fora aqui esse sódio, então o sódio vai ficar aqui disperso no sangue em si, né? Aqui na tua, como se fosse na tua artéria, na tua veia, ela acaba perdendo água. Ela vai perder água, ou seja, a tua célula agora ela vai perder água. A água vai sair não mais do vaso sanguíneo para dentro da célula, e sim da célula para o vaso sanguíneo, porque agora o meio hipertônico é o meio extracelular. Por isso ele vai começar a perder água. Ah, e o que isso tem a ver com o aumento da pressão? Tudo, pô, porque agora tá aqui, né? Esse volume, ele não muda. Então, esse volume, ele é o mesmo. Se o volume desse vaso sanguíneo é o mesmo, e você está jogando mais mols de água, como se fosse, né? Pô, é claro que você vai aumentar a pressão. Se você quiser fazer isso com a equação é essa, ó. PI sobre TI é igual a P2 sobre vezes V2 sobre T2. Mesma temperatura, né? A gente supõe, mas tem também o PNRT, na verdade, era o mais usual. PVNRT. E aí, pô, o volume aqui é fixo. Você está mantendo o volume fixo. Você está jogando aqui muito sódio e aí isso vai fazer com que saia água, né? Dentro da célula, para vir aqui para esse local. O volume do local, ali, a extensão do local, pô, vai ficar o mesmo. O volume a gente pressupõe que não é variável, não é um elástico. A temperatura é a mesma. Aí você quer saber, né? Você está aumentando o número de mols de água ali naquele vaso sanguíneo. Quando você começa a aumentar o número de mols de água, isso aqui é diretamente proporcional com essa pressão. Então, se aumenta o número de mols da água, você aumenta também a pressão que esse local vai sofrer. Ou seja, é a famosa pressão arterial aumentando. Porque é a pressão ali que a água faz, né, nas paredes ali da artéria. Você está mantendo ali o mesmo volume da artéria, né? Só que você começa a jogar muita água, saindo aqui da célula. Você está jogando, simplesmente jogando. Mas primeiro você joga o sódio e depois a água vai por consequência, né? Por osmose, né? Algo natural. Você não controla isso. A água simplesmente sai. E aí isso começa a ficar muito cheio, fazendo com que aumentasse a pressão arterial. Essa é uma das consequências de ingerir sódio demais. Sódio normalmente ele aumenta a pressão arterial, isso é normal. Então, tipo, aumentar a pressão arterial não é algo ruim, depende da proporção que é essa pressão arterial, se a pessoa já tem algum problema de pressão também. Mas isso aqui é o que a maioria sabe, né? Assim, a maioria sabe, o sódio aumenta a pressão arterial. Mas também tem outro fator que é muito importante e que o Enem poderia cobrar aqui, é sobre a relação do sódio com a transmissão de impulsos elétricos. Como assim? Bem, eu vou apagar isso aqui, né? Eu acredito que deu para entender o funcionamento aqui do sódio no aumento da pressão arterial. E agora eu vou explicar como que o sódio ele está correlacionado com a transmissão do impulso elétrico. Pensa que aqui é o teu
neurônio, né, que é a tua célula nervosa. O teu neurônio, ele transmite, você sabe que ele transmite impulsos elétricos para se comunicar com os outros neurônios, para fazer com que eu mexa um braço, por exemplo, para fazer com que você raciocine, fazer com que você armazene, né, para fazer com que você não necessariamente armazene memória, mas você crie memória por meio da comunicação. Então, o neurônio ele é uma célula informacional. Ele se comunica realmente com outras células. E ele faz isso por meio de um mecanismo muito interessante. Né? Pensa que isso aqui é um neurônio, né? Tá aqui o corpo do neurônio, aqui é o axônio. Esse aqui é um neurônio. E aqui é outro neurônio. Finge que esse aqui é outro neurônio. E eles se encontram em um determinado ponto, né? Eles se encontram aqui em um determinado ponto. Beleza, tudo bem, tudo certo. O que acontece para que o neurônio ele consiga transmitir uma informação? É por meio de um impulso elétrico. Ou seja, o impulso elétrico ele vai passando aqui e aí determinada voltagem, né? Eu não lembro qual é a voltagem específica para que o neurônio e o nervo ele seja acionado, mas é algo tipo bem pouco, acho que é 25 miliamperes para 25 miliampere-hora, acho, alguma coisa assim. Não lembro a corrente elétrica que ele precisa sentir, enfim. Como que ele transmite essa informação por meio do impulso elétrico? Teu corpo ele gera eletricidade? Não. Teu corpo assim, você não é o super choque, não dá para fazer isso, você não gera eletricidade. Mas você induz, é como se você induzisse uma eletricidade. Exemplo, né? E aí agora sim eu vou usar o potássio e o sódio. Lembrando, né? Só fazendo um adiantamento. O potássio ele também participa do mesmo processo que o sódio, tá? O sódio ele participa ali do processo de aumento da pressão arterial e o potássio é o inverso. O potássio ele serve para reduzir a pressão arterial, entendeu? Então, quando se aumenta muito o potássio dentro das tuas células, porque assim, né? Fazer uma explicação bem rápida. O potássio a tua célula já quer. Não é igual ao sódio. O sódio é tipo, sua célula não quer. É como se fosse isso, né? Então aqui, ó, tá aqui tua célula. A célula, ela joga aqui o sódio, mas ela recebe o potássio. Ela joga 3, especificamente 3 sódio, na proporção que ela bota para dentro 2 potássio. Então ela começa a aumentar o potássio aqui no meio intracelular. E o potássio, ele também faz com que o gradiente ali osmótico ele seja controlado. Portanto, quando você coloca aqui potássio aqui dentro, a água também vai entrar, entendeu? Então, tipo, tá aqui o vaso sanguíneo, né? Tá aqui o vaso sanguíneo. Quando você bota potássio aqui para dentro, vem junto com ele a água, né? Para fazer esse equilíbrio. Justamente ali reduzindo a pressão arterial. Só para já adiantar a função do potássio. E ele também vai servir aqui no processo de propagação do impulso nervoso. Enfim, como que o sódio ele faz com que gere essa eletricidade para ele transmitir o impulso nervoso? Da seguinte forma, o neurônio ele é uma célula assim como qualquer outra, então ele tem o mesmo mecanismo de manter dentro dele o potássio, então tem dentro dele o potássio, representar aqui, tá aqui o potássio aqui dentro, e fora ele joga também, ele despreza o sódio, né? Ele joga aqui para fora o sódio, tem mais sódio aqui fora. E aí isso, acontece uma coisa muito interessante que faz com que gere uma eletricidade momentânea, uma eletricidade assim que a gente pode dizer que é uma eletricidade induzida, que é a seguinte forma: tá aqui, vamos supor que você está aqui em repouso, né? Tá em repouso, tua célula nervosa tá desse jeito, tá com essa concentração aqui de potássio, tá com menos potássio dentro, né? E jogando o sódio para fora normalmente. E quando alguém toca em você, assim que a pessoa toca, cara, na mesma hora ali, inverte isso daqui. Na mesma hora, ela abre alguns canais aqui da bomba de sódio e potássio
e faz com que o potássio ele comece a sair por meio da difusão facilitada mesmo, né? Porque você começa a desregular o funcionamento da bomba de sódio e potássio. E aí ela não consegue armazenar o potássio dentro dela, porque isso é uma medida, não é uma medida da natureza, né? Você está pegando o potássio de um local externo, botando para dentro, à medida que você joga o sódio para fora, sendo que o sódio queria entrar. Você está jogando sódio, sendo que o sódio tem que estar dentro de você. E aí você rompe com essa medida protetiva do neurônio, fazendo com que tua célula comece a perder forças, como se fosse para segurar o potássio dentro dela. E todo esse sódio que estava aqui entra de uma forma muito rápida. E ele entra assim muito rápido, fazendo com que mude o grau de polaridade aqui dentro desse neurônio. Mas como assim o grau de polaridade? Tinha alguma polaridade antes? Claro que tinha. Por conta que, pelo fato, mas era algo mais iônico, tem mais a ver com o próprio íon, não é necessariamente que isso aqui tenha uma carga, não necessariamente isso. É simplesmente por causa da carga relativa de cada elemento. Pensa aqui, ó, tem mais sódio, tua célula, né, ele joga mais sódio, joga 3 sódio, ao passo que ela coloca para dentro dela 2 potássio. Então tem aqui 3 sódio, pensa aí, tem 3 sódio aqui no meio extracelular. E no meio intracelular, pensa que era só isso mesmo, no meio extracelular só tem 3 sódio, e no meio intra tem aqui, fazer de vermelho também, tem aqui 2 potássio. E você está vendo que o potássio aqui está positivo e o sódio fora também está positivo. Aí eu te pergunto, qual local está mais positivo? Qual local é o mais positivo? Eu sei que os dois são, mas qual é o mais positivo? O mais positivo é o meio externo. Portanto, como meio de simplificação, a gente só diz assim, ó. Aqui fora está positivo e aqui dentro está negativo. Simplesmente. Aqui está negativo. Mas por que está negativo mesmo? Não, é em comparação. Em relação ao meio externo, aqui está negativo. Porque no meio externo está muito mais positivo do que no meio intracelular. Aí, o sódio ele também tem a ver com a transmissão do impulso nervoso por causa disso. Por isso que escassez de sódio gera problemas na mente, né? Gera confusão mental também. E por isso que dá cãibra também, né? O teu músculo ele serve justamente por meio de impulsos elétricos. Aí se você tem cãibra é porque uma das teorias da cãibra é pela falta de sódio, né? Falta de sódio, falta de potássio, que faz com que o teu sistema nervoso, aqui faz com que teu músculo se movimente, ele não funcione tanto, né? A gente chama esse processo de polarização. Polarização é quando está ali normal, teu neurônio ali está normal, né? Então está com a concentração de potássio que deveria ter, está com a concentração de sódio do meio extracelular que deveria ter. E a despolarização é quando alguém toca em você, por exemplo, quando você se mexe, que aí inverte tudo, faz aquela mudança radical que gera um impulso elétrico, fazendo com que isso aqui seja transmitido até o outro neurônio. E aí depois tem a repolarização, que é trazer tudo isso aqui de volta. Então, o sódio ele serve para isso. Agora, um ponto importante, um ponto crucial, que é um dos maiores problemas da deficiência de sódio para o teu sistema humano mesmo. É que se o sódio e o potássio também, eles servem como controladores também do sistema nervoso, você também consegue perceber que isso vai ter algum problema para o coração, né? Porque o coração em si, o músculo coração, você não controla ele, não é algo que você pensa que tem que bater o teu coração, que tem que contrair o teu coração, não.
Teu coração ele funciona sozinho. Mas como que ele funciona? Porque dentro da estrutura do teu coração, pensa que isso aqui é o teu coração, né? Bem mal desenhado. Pensa que aqui é teu coração e ele fica sempre contraindo e depois ele relaxa. Ele contrai e ele depois relaxa. Mas isso precisa também de um estímulo nervoso. E é lógico que tem um estímulo nervoso, mas é um estímulo nervoso involuntário, causado por uma coisa que a gente chama de nódulo sinoatrial, que fica lançando um pequeno impulso nervoso ali, com uma pequena voltagem, né, fazendo com que o coração ele fique contraindo. Mas se é um impulso nervoso, está totalmente correlacionado com o sódio e com o potássio. Por isso que deficiência ou excesso de sódio ou de potássio pode gerar arritmia. Aí o cara pode pensar assim, mas é o coração, né? Então, se eu tô com falta de sódio, não necessariamente eu vou começar a sentir primeiro no coração, né? Vai começar a sentir outras coisas, mas não necessariamente. O teu coração ele pode ser o primeiro a sentir esse tipo de problema. Não é certo dizer que o coração ele vai ser o último a sentir aquilo na cascata ali dos problemas. Na verdade, ele pode ser o primeiro. Então tá aqui explicado o sódio e potássio, né? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Não, é isso mesmo, né? O sódio. Então a gente viu aqui, ó, que o sódio e o potássio, eles têm a função de tanto regular, sim, a pressão arterial ali por meio da bomba de sódio e potássio, que regula ali a quantidade de água que vai ter dentro ou fora da célula, como algo natural, né? Como uma consequência natural disso. Tem também a sua função de gerar impulso elétrico, então ele é muito importante para gerar impulso elétrico por meio dessa despolarização, repolarização, que acontece quando você abre aqui muito rapidamente os canais aqui que passam o sódio e que passam o potássio, invertendo a polaridade natural da tua célula, principalmente da célula nervosa, que é responsável por transmitir esse impulso elétrico. Isso é bom nesse caso não é algo ruim, nesse caso ter muito sódio aqui dentro é bom, só que isso precisa acontecer em um rápido intervalo de tempo também, né? Se o sódio ele ficar, isso aqui é muito importante, né? Se o sódio entrar, o potássio sair, e isso ficar lá, ficar desse jeito, não haver a despolarização, né? Quer dizer, não haver a repolarização, vai fazer com que o impulso elétrico ele não seja propagado, mas sim que ele pare ali e não tenha impulso elétrico. Isso aqui é outra coisa importante, mas não tem muito a ver aqui com o sódio e com o potássio, tem mais a ver com o funcionamento da célula mesmo, né? Dela conseguir gerenciar isso, né? Dela conseguir receber o sódio e logo depois ela voltar a funcionar normalmente. E por fim, algo muito importante, né? Algo muito realmente vital do sódio e do potássio para o funcionamento do corpo é justamente pelo fato de ele regular o processo de transmissão de impulso elétrico, isso ser algo crucial, algo importantíssimo para o funcionamento do teu coração, que ele precisa ali de um nódulo sinoatrial, né, enviando pequenos impulsos elétricos para o funcionamento do teu coração. E aí, se você tem deficiência nesses dois macrominerais, você vai ter muito provavelmente arritmia, e isso em excesso ou em escassez desses dois, tá? Não é necessariamente faltou ou tem muito, não. No caso de ter muito ou de ter pouco, você está suscetível a ter essa arritmia também. Além do fato de que esses dois macrominerais, se você sabe que ele gera um aumento de pressão em excesso, né? Se ele gera um aumento de pressão ali nas tuas artérias, dá para você perceber que o coração vai ter que trabalhar mais, né, para enviar ali o mesmo fluxo de sangue. Então, isso também desgasta o próprio músculo ali do teu coração, né? Ele vai fazer uma força a mais. Isso também desregula o próprio ritmo cardíaco natural dele. Então, essa aqui foi a primeira explicação, a primeira abordagem dos macrominerais, abordando aqui o sódio e o potássio,
Falta ainda o cloro. O cloro é bem rápido de pegar. O cálcio também é muito importante, muito interessante. Dá para você ver que o cálcio ele não tem também só uma função no teu músculo, no teu osso, né, na constituição dos teus ossos. Não é só isso, tem uma função bem interessante dele também. O enxofre é bem rápido de pegar. O magnésio também tem uma função muito top. E o fosfato também, moleza de pegar. Então esse aqui, como ficou uma aula aí de 40 minutos, né, basicamente, vou acabando por aqui e depois eu continuo as outras, né, terminando os macrominerais, pegando tudo. Valeu, espero que tenha dado para entender aí mais ou menos.